Fala pessoal, aqui é o Léo Hartwig. Hoje estamos de volta em mais um vídeo aqui do canal, tá? No último vídeo eu fiz o da Copa de 2026, agora eu vou fazer o álbum da Copa de 2022, tá? Vou iniciar uma série mostrando os meus álbuns de figurinhas, tá? Já que estamos em Copa, né, galera? A Copa começou no dia 11, eu tô gravando esse vídeo no dia 11, dia 12 de noite, provavelmente ele vai sair no dia 13, tá? Mas tá aqui, ó, Copa do Qatar 2022. O vencedor foi a Argentina, tá? E é isso, o vice-campeão foi a França, né? Vamos mostrar aqui o álbum, né? Que tem essa parte, né? Que sempre tem nos álbuns capa dura. Eu não faço álbum de Copa do Mundo capa mole, tá? Porque eu acho que, né? Tipo assim, né? Qualidade em si é ruim um capa mole, tá? Daí temos essa página inicial, que tem símbolos, quadro de honra, sumário. Daí tem a taça, o mascote, a logo, a 00 e essa logo da FIFA, tá? Essa figurinha não tá no álbum, tá? Eu colei ela vendo o kit de atualização e decidi colar em algum lugar do álbum, tá? Só pra colar mesmo, tá? Aqui temos os estádios, o Ahmad Bin Ali, Al Janoub, Altumama, lá ele, Education City, Khalifa International Stadium, o 974, curiosidade, essa cidade foi feito com containers, o Albight, que foi a partida de abertura da Copa, e o Lusail, que foi a final. Também temos a bola. Aqui temos o calendário de jogos, tem uma propaganda do Nubank, não sei porquê. Calendário de jogos da Copa. Não é. Foi o primeiro álbum que não teve a tabelinha clássica de marcar, né? Aqui nós temos o merchan da Panini. E vamos para as seleções. Temos o Qatar. Qatar, país sede, né? Foi saco de pancadas na fase de grupos. Né? No seu grupo A, perdeu os 3 jogos. Equador. Esperava mais do Equador, né, senhoras e senhores? Caiu, né? Ficou em terceiro no grupo. Senegal. Senegal passou em segundo. E a seleção holandesa. O álbum tá com as figurinhas de kit de atualização, então por isso tem algumas figurinhas brancas e meias azuis, tá? Então temos aqui a Holanda. No grupo B nós temos a Inglaterra, seleção inglesa, ficar nas quartas de final. Irã. Estados Unidos. Bom, podemos perceber que esse grupo é bem bombástico, né? Não sei se vocês me entenderam, né? E o País de Gales, né? Só apenas a segunda participação do País de Gales em Copas. Tinham jogado em 58. Ficaram 64 anos fora. E caíram na fase de grupos, né? Temos aqui a campeã, né? A Argentina. Grande seleção argentina. Foi campeã, né? Linda Lionel Messi, né? Jogou muito nessa Copa. Foi uma baita, uma seleção, né? Mereceu o título. A Arábia Saudita fez a proeza de ganhar da Argentina na primeira rodada, né? O que muitos dizem que essa vitória foi o que deu o gás pra Argentina, né? Ganhar a Copa, né? Tá aqui a Arábia Saudita. E acabou perdendo os outros 2 jogos, né? Com seleções teoricamente mais fáceis que a Argentina, né? Temos o México, seleção mexicana, que é na fase de grupos, encerrando o maldição que eles só caíam nas oitavas, conseguindo ser pior que cair na fase de grupos, né? E a Polônia. Polônia não foi pra Copa de 2026, tá aqui em 2022, né? O Szczesny, né, aqui defendeu um pênalti do Messi, né? Também tem o Lewandowski, né? Artilheiro lendário, né, de futebol, que é a Polônia. No grupo D nós temos que era a atual campeã naquela Copa e foi finalista, a seleção da França, tá? Seleção francesa.
Temos a seleção da Austrália. Austrália, né? A Austrália que se classificou às oitavas de final, que é pra Argentina, né? Seleção da Austrália. Seleção da Dinamarca. Dinamarca que fez um fiasco na Copa, né? A gente botava bastante expectativa na seleção da Dinamarca. Eles tinham sido semifinalistas na Euro de 2021. Tinha gente colocando até eles como finalista da Copa e os caras caindo na fase de grupos como lanterna, né? É algo bizarro, é coisa do futebol aqui. E encerrando o grupo D, nós temos a Tunísia, né, senhoras e senhores? A Tunísia ganhando a França, né, na última rodada. A França estava com o time em reserva, tava, mas mesmo assim, né, é um feito até que... Até que dá pra dizer que é um feito até bom, cara. Temos uma página de merchandising aqui no meio. Temos a Espanha, seleção espanhola, tá? Prometia, não deu em nada, né? Caiu nas. Começaram a Copa com tudo, ganhando de 7-0 da Costa Rica. Empataram com a Alemanha. Perderam pro Japão. Foram lá, empataram com o Marrocos, perdendo nos pênaltis nas oitavas de final, né? É isso, seleção espanhola. Costa Rica. Por 5 minutos na última rodada eles estavam passando mesmo depois de terem tomado 7-0 da Espanha na primeira rodada. Eles ganharam do Japão na segunda. Esse grupo foi muito embolado, cara. Costa Rica. Alemanha. Seleção alemã. Esse era o grupo da morte, né? A Alemanha que caiu na fase de grupos, né? Segunda Copa seguida. Mesmo jogando até que bem, mas caíram na fase de grupos. Perderam aquele jogo pro Japão, que foi assim o que fez eles caírem na fase de grupos, né? E o Japão que, né, passou em primeiro nesse grupo, né? Só que caiu nas oitavas, né? No grupo F temos a Bélgica, decepção também da Copa, caiu na fase de grupos. Eles é a seleção que acreditava que ainda estava na fase de ouro deles, né? Esse é o fato. Caiu na fase de grupos. Temos o Canadá, seleção canadense, caiu também na fase de grupos, perdeu os 3 jogos. Temos o Marrocos que foi a surpresa, a grande surpresa da Copa, né? Semifinalistas, né? Ficaram com o 4º lugar. Eliminaram Portugal nas quartas. E fizeram até um jogo duro com a França nas semis, né? Aqui é a seleção marroquina, né, senhoras e senhores? E a Croácia. Croácia, que foi 3º lugar na Copa, eliminou o Brasil, né? Esse é o fato, né? Um jogo assim, né? Que era um jogo até fácil pro Brasil passar. Mas o Brasil acabou perdendo um caminhão de gols no tempo normal. Daí conseguiu fazer aquele gol com o Neymar, né? Faltando, tipo, na final do primeiro tempo da prorrogação. Só que faltando 4 minutos pro fim, toma aquele gol desse cara aí, Bruno Petkovic, né? E acabou caindo nos pênaltis, né? Não é uma grande seleção a Croácia, aquela seleção é assim que empurrava o jogo pros pênaltis e classificava nos pênaltis. Isso foi a estratégia deles, principalmente ter chegado como vice em 2018 e terceiro em 22, né? Esse é o fato. Seleção brasileira. Colocamos muita expectativa nessa seleção de 22. Foi bastante oba-oba, né? Esse é o fato. E quando tem muito oba-oba, fica difícil conquistar o título, né? É isso que eu tenho que dizer. Temos a Sérvia. Seleção da Sérvia. Seleção da Suíça. E o Camarões. O Camarões que ganhou no Brasil na fase de grupos. 1-0. Gol do Aboubakar. O Brasil estava com um time em reserva. Estava classificado e esse poderia ter sido o alerta, né? Que o pior estava por vir, né? Portugal. Seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo. Caiu nas quartas para o Marrocos, né? Aqui, né? Portugal. Iniciando o grupo H, né? Gana.
Caiu na fase de grupos, né? Uruguai. Uruguai também foi outra que decepcionou, né? Caiu na fase de grupos, né? Um grupo que dava pra passar, né? E a Coreia do Sul, que passou em segundo lugar, caiu pro Brasil nas oitavas, perdeu de 4-1. Seleção sul-coreana. E aqui nós temos a linha do tempo, né, dos campeões, né? Aqui as figurinhas, né, dos campeões. Aqui, né, senhoras e senhores. Mais campeões. E as figurinhas da Coca-Cola, né, senhoras e senhores. Aqui nós temos a parte final dos recordes, tá? Os recordes. E aqui nós temos propaganda do Sport TV. Que é a parte final, eu guardei um rótulo, né, da Coca, daquela Copa, tá? Tá? Aqui, ó, senhores. E aqui a parte de trás, tá um pouquinho arranhada aqui, mas fazer o que, né? Esse foi o álbum da Copa de 2022, tá? Uma Copa que eu praticamente acompanhei tudo, né? Todos os jogos. Foi uma Copa bem legal, na minha opinião, tá? E é isso, né? Espero que tenham gostado do vídeo, galera. E tchau.